Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Online. Mateus capítulo 4. Eu quero compartilhar uma breve mensagem nessa noite, para que possa abençoar a sua vida. Do verso 1 ao verso 12, vamos ler Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Aleluia. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha falar aos nossos corações de uma forma clara e poderosa para transformar e nos capacitar para esses dias de lutas e dificuldades na autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu quero dar um tema nessa mensagem nessa noite. Qual é a voz que tu tens ouvido nesses dias? Qual é a voz que tu tens ouvido nesses dias? Me deixa eu começar essa noite fazendo uma declaração profética sobre a sua vida. Levanta a mão na sua casa que eu quero declarar. Você será alguém bem melhor, mais forte e mais dependente de Deus quando tudo isso acabar. Eu vou repetir, olha, essa palavra de Deus, olha. Você será alguém bem melhor, alguém mais forte e alguém mais dependente de Deus quando tudo isso acabar, quando tudo isso terminar. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Meu irmão, nós planejamos muitas coisas em nossas vidas. E é quase que sempre nós estamos preocupados como será quando tudo isso acabar, não é mesmo? Nós estamos preocupados. Eu não sei quanto você, mas eu tenho me preocupado. Como será quando tudo isso acabar? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou quem ou como você vai estar quando tudo isso acabar? Você já olhou para você no espelho de manhã, fazendo lá o seu lava-mãos, se cuidando, fazendo a profilaxia das suas mãos? Olhando-se no espelho, você já perguntou isso para você mesmo? Quem você vai ser quando tudo isso acabar? Anote o que eu vou lhe dizer nessa noite. Quando tudo isso passar, eu serei fruto daquilo que eu estou ouvindo e obedecendo hoje. Quando tudo isso passar, Daniel, Marcelo, nós seremos frutos de tudo que eu estou ouvindo e obedecendo hoje. Porque amanhã eu serei aquilo que eu estou recebendo hoje. É isso mesmo, meu irmão. As escolhas de hoje já estão formando o meu caminho de amanhã. E eu vou lhe ser bem direto aí para você.
A escolha de hoje pode mudar a minha história. A escolha de hoje pode mudar a minha história inteira de vida. E ainda arrastar toda a minha família junto comigo. A escolha que eu faço hoje pode mudar a minha história por inteiro. E também pode arrastar toda a minha família para isso. Quarentena, meu irmão, retrata um período de 40 dias de isolamento de pessoas, lugares, animais, que podem acarretar o perigo da infecção. E esse período é relativo e depende do tempo. Embora a quarentena esteja contextualizada com os recentes acontecimentos, porque a última vez que a nossa nação ouviu sobre quarentena acho que foi em 1940, alguma coisa, não era nem nascido. Foi a última vez que se falou sobre quarentena. Essa situação, ela não é algo novo e nem contemporâneo. Sob o ponto de vista da Bíblia, a primeira família a vivenciar uma quarentena na história foi a de Noé. Você lembra da história de Noé? Vai chover 40 dias, e eles passaram até um pouquinho mais, que eram só 40 dias e 40 noites, eles ficaram na arca quase 300 dias. Mas depois de Noé, a Bíblia também apresenta outros casos, como por exemplo de Moisés, que abdicou da vida luxuosa do Egito, sendo filho da filha de Faraó. Ele foi viver como um pastor de ovelhas no deserto por 40 anos. 40 anos. Mas dentre tantas outras, nós destacamos a quarentena de Jesus no deserto. E nessa quarentena de Jesus no deserto, ele ouve vozes que tinham objetivos diferentes. Jesus ouve vozes para fazê-lo cumprir o que o Pai havia determinado, e Jesus ouve vozes com a intenção de tirá-lo completamente do propósito dos céus. Quais são as vozes que você tem ouvido nesses dias? Irmãos, sempre nós vamos estar diante de situações onde a gente vai ter que decidir pelo certo ou pelo errado. Não há como tentar fugir de situações como essa, em qualquer que seja o momento da nossa vida. E aí eu te pergunto uma coisa: será que você já parou para pensar por que Satanás foi tentar Jesus nesse período de quarentena? Por que Satanás, não foi lá tentar Jesus quando ele chegou? Por que Satanás não foi lá espizinhar a vida de Jesus na segunda semana, no segundo dia? Você já parou para pensar por que Satanás foi tentar Jesus nesse período de quarentena? Eu te respondo, porque como todo ser humano normal, Jesus estava vulnerável àquela situação. Irmãos, anote outra frase para você, e depois, desenvolvendo-a durante a sua semana. Administrar os seus dias hoje, ouvindo a voz de Deus, vai fazer toda a diferença quando o caos terminar. Vou repetir, administrar os seus dias hoje, administrar essa quarentena, ouvindo a voz de Deus, fará toda a diferença quando esse caos terminar. E eu te pergunto, você será uma pessoa melhor depois que tudo isso passar? Você aí na sua casa será uma pessoa melhor depois que tudo isso passar? Você será um marido melhor? Você será uma esposa melhor? Ei, você vai aprender a valorizar os serviços de casa? Você vai valorizar um abraço? Você vai valorizar um beijo? Você vai valorizar a comunhão dos irmãos? Será que você vai valorizar os cultos que você não vai quando pode ir? Quem você será depois desse milagre que vai acontecer? Quem você será amanhã vai depender daquilo que você está ouvindo hoje. Quem você será amanhã vai depender daquilo que você está ouvindo hoje. Irmãos,
Olha que coisa interessante. Jesus estava sendo tentado, pastor Fernando, com palavras verdadeiras que Satanás estava ouvindo, soprando no ouvido dele. Tudo que o diabo soprava no ouvido de Jesus era verdade. Preste atenção. Você não é filho de Deus? Ele era ou não era? Era. Olha, se joga, porque os anjos têm autoridade. Porque você tem autoridade para dizer aos anjos, vem me socorrer. Jesus tinha ou não tinha autoridade como filho de Deus para dizer para os anjos, me socorre? Tinha. Depois Satanás diz assim, ó, me adora porque eu te dou tudo isso. Satanás era dono de tudo ou não era? Era. Ou seja, por que eu estou falando isso para você? Porque as vozes que ouvimos podem até ser verdadeiras, mas a gente precisa saber e discernir de que fonte elas estão saindo e o que elas podem gerar em minha vida hoje. Por exemplo, você está com medo? Sim. Você está com medo dessa situação? Sim. Eu estou com medo, todos estamos com medo. Eu tenho medo, eu não tenho medo de me contaminar, mas eu posso contaminar alguém. Eu posso contaminar minha mãe, eu posso contaminar minha sogra. Eu posso contaminar alguém que eu não conheço quando eu vou comprar alguma coisa. Só tem um detalhe. Esse medo vai me paralisar? Não. É uma crise? É claro que é uma crise. Só que Deus não nos deixou à deriva nessa crise. Ele continua governando todas as coisas do seu alto e sublime trono. É uma verdade, tem uma crise. Mas o Senhor ainda não liberou a palavra final. Amém? Você está entendendo? As vozes que eu tenho dado crédito nesse período difícil vai determinar como eu vou estar depois que tudo isso passar. Jesus está nos ensinando que nem tudo que está escrito nos dá o consentimento para fazer. É o que ele nos ensina nesse texto. A lição que tiramos das quarentenas bíblicas é sobre as condições como as pessoas saíram da quarentena. Irmãos, algumas pessoas podem sair dessa situação bem pior de que entraram. E eu não estou falando de finanças, não. Vamos esquecer o lado da crise econômica para lá. Eu estou falando do ser. Você quer ver um exemplo? Noé, ele saiu pior do que entrou. Moisés e Jesus saíram melhores. Como é que nós vamos sair dessa quarentena? E qual é a diferença da quarentena de Noé, de Moisés e de Jesus para a nossa? A diferença é que Noé teve uma quarentena trancado numa arca debaixo de uma chuva torrencial, no meio de animais, que inclusive, apesar de serem irracionais, eles conseguiram obedecer a uma simples ordem de ficar dentro da arca. Não sai daí não, hein, hipopótamo? Ô, cobra, não sai daí não. Elefante, fica na tua aí. Mesmo sendo irracionais, eu não estou mandando recado para ninguém, mesmo sendo irracionais, eles obedeceram uma simples ordem: fica em casa. Agora já era. As quarentenas de Moisés e Jesus foram no deserto árido da vida. E a de Noé debaixo de um aguaceiro. Os três tinham algo em comum. Eles ouviam a voz de Deus. Uma voz os guiava no momento do isolamento. Só que mesmo ouvindo a voz de Deus, Noé sai da arca pior do que entrou. E é interessante notar uma coisa. Na arca só tinha a família de Noé e um casal de cada animal de espécie. Depois da quarentena, a gente não vê os animais brigando. Isso é muito interessante, irmão, pensa nisso. Depois da arca, a gente não vê nenhum animal irritado, porque ficou 40 dias dentro da arca com seu par. A gente não vê a girafa dando pescoçada. A gente não vê o urso quebrando tudo. A gente não vê o boi dando chifrada na vaca.
A gente não vê cabrito dando cabeçada em cabrito. Só quem estava na arca era Noé, a sua família e os animais. E o que acontece quando Noé sai? Uma batalha familiar, uma guerra familiar. Irmãos, eu quero te chamar a atenção nessa noite. Será que o nosso comportamento dentro das nossas casas durante esse período vai melhorar o nosso relacionamento com a nossa família? Ou a nossa chatice em prol da religião vai fazer com que os nossos familiares jamais desejem entrar numa igreja evangélica e conhecer o Deus a quem servimos? Isso é para você pensar. Você que só é você crente sozinho, para você pensar. Depois dessa quarentena, você que está isolado com a sua família aí, eu quero te perguntar, quando isso acabar, a sua família vai ter coragem de entrar na igreja que você é membro? Ou ela nunca mais, ou nunca jamais vai querer pisar numa igreja para conhecer o Deus a quem nós servimos? Meu irmão, Deus está nos dando oportunidades para servir a nossa família. Deus está te dando oportunidade para servir a sua casa. Para ser aquele obreiro de excelência que você é na igreja, dentro da sua casa. Para ser aquela pessoa gentil com os irmãos, dentro da sua casa. Para ser profeta, dentro da sua casa. Para limpar o banheiro, como você limpa da igreja, na sua casa. Para pagar alguma coisa, como você paga para o irmão na cantina, dentro da sua casa. Deus está nos dando a oportunidade de sermos obreiros, de sermos crentes, de sermos fiéis dentro da nossa família. Sair dessa quarentena melhor é o teu desafio. Eu não ia falar isso, não sei por que eu falei. Irmãos, são muitas vozes concorrendo com a voz de Deus, com o único objetivo de nos desviar da direção. E que vozes são essas, pastor? Já estou terminando. Gesiel, por favor. Que vozes são essas que estão concorrendo com a voz de Deus, Daniel? Que vozes são essas, Marcelo? Primeiro, a voz da mídia com as suas ideologias nocivas. Em nome de Jesus, tudo que você ouvir na mídia, vá até a Bíblia. Veja na Bíblia. A voz da mídia com as suas ideologias nocivas é uma concorrente da voz de Deus para mudar e transformar a sua casa e a sua família. Quer saber que vozes são aquelas que concorrem com a voz de Deus? A voz das redes sociais impregnadas de fake news. Impregnada. Quer ver uma voz que concorre com a voz de Deus? A voz da teoria da conspiração. Que voz é essa, pastor? É a voz política com seus interesses oportunistas e inescrupulosos. Ninguém está pensando em você mais do que Deus. Ninguém está preocupado com a sua família mais do que Deus. Você quer ouvir uma voz que concorre com a voz de Deus? A voz da religiosidade. São vozes que concorrem com a voz de Deus nesse período de vulnerabilidade que nós estamos passando. Dentre todas essas vozes, irmãos, que sopram nos nossos ouvidos, a gente deve ficar atento à voz das autoridades que foram constituídas sobre nós. Não é para reunir, não vamos reunir. Amém? Está aqui, ó. Honrar a autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Amém. Eu não concordo, também não concordo, mas não deu uma palavra, está alinhada a palavra, acabou, fim de papo, não tem discussão. Qual é a voz de Deus?
aquilo que está ligado à palavra. A gente sabe que é a voz de Deus. Nesse momento, o que Deus manda fazer? Orar, jejuar. A pastora Shirley leu aqui, 2 Crônicas 7,14. Irmãos, a terra está doente. Não é a China, não é a Itália, não é o Irã, não é o Brasil, não é o Canadá, não é os Estados Unidos. A terra está doente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei o quê? O Brasil? Sararei os Estados Unidos? Não, eu sararei a terra. O que Deus manda fazer num momento como esse? Orar. A terra não está doente? Vamos orar. Essa é a voz de Deus. Essa é a palavra que traz libertação, que traz cura. Quando tudo isso terminar, quando isso tudo terminar, como é que eu vou me olhar no espelho? Quem eu serei? Tudo vai depender da voz que você ouve. Dependendo da voz que você tem dado crédito, isso vai determinar quem você vai ser. Por exemplo, quando isso terminar, você será mais homem ou vai continuar menino? Quando isso tudo terminar, você vai ser alguém responsável ou vai continuar desleixado? Quando isso tudo terminar, você vai ter mais fé ou vai ser levado pelo vento? Quando isso tudo terminar, você vai ser comprometido ou envolvido? Quando isso tudo terminar, você vai ser mais grato? Você vai ser mais submisso? Você vai estar aceso, apagado? Quando isso tudo terminar, você vai continuar em cima do muro? Irmãos, eu vou terminar o culto. Enquanto eu termino, segura na mão da esposa e diga assim: eu ia pagar o jantar hoje, mas já que a gente não pode sair, eu vou para a cozinha. Oh, aleluia. Menéblias. Sabe o que? Faz uma comida japonesa. Sabe qual é a comida japonesa? Tudo que sobrou de ontem, tu junta na panela e dá o nome que sobrou. Se você não gosta de comida japonesa e gosta de comida italiana, tudo que sobrou de ontem, você bota assim: já te vi. Ok? Já te vi. Você pode comer japonês ou francês hoje à noite. Ei, olha que coisa tremenda que Deus falou no meu coração quando eu preparei essa palavra. Jesus começa, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Cleitinho, Jesus começa a sua quarentena como filho de José e Maria. Começa a sua quarentena como filho de José e Maria. E termina a sua quarentena com os céus dizendo: esse é o meu filho, em quem me comprazo, e cheio do Espírito Santo. Você escolhe. Os músicos podem subir. Quem você será quando tudo isso acabar? Quem você vai se tornar quando tudo isso acabar? Feche os teus olhos, baixa a sua cabeça aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É verdade que nós temos passado por um período muito difícil, com tantas notícias esmagando, querendo esmagar a nossa fé, a nossa esperança. Mas nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos, além de tudo o que sonhamos, além de tudo o que desejamos,
segundo o seu poder que opera em nós. Nós declaramos em nome de Jesus que nada tem força para nos arrancar da tua presença. E o que nós queremos é continuar crendo e profetizando num grande e poderoso milagre. Fala conosco, derrama da tua graça, da tua bênção, da tua bondade sobre as nossas vidas, e nos mantenha de pé, firmes, inabaláveis. Torna-nos homens e mulheres melhores quando tudo isso passar, porque vai passar. Eu tenho declarado que o dia em que a nossa nação, está chegando o dia em que nossa nação vai sair às ruas, às janelas, e vai dar um grito de vitória, vai celebrar não a cura, mas celebrar o nome de Jesus, que é Ele quem tem nos guardado durante todo esse tempo. Louvado e exaltado seja o teu nome. A ti te damos a honra e a glória que lhe é devida, em nome de Jesus.